exemplo, não consegue pedir ajuda, quando ele não consegue pegar, quando ele não consegue se relacionar com o filho amorosamente, afetuosamente, afetivamente, efetivamente, quando ele não consegue fazer um movimento espontâneo de buscar, de pegar, de cuidar, né? Às vezes ele não sabe como fazer, né? E ele não tem essa... É como se ele não tivesse esse ethos dentro dele, como se ele tivesse essa experiência e ele não tem mesmo, porque foi interrompido pelo movimento interrompido na história dele, no desenvolvimento dele. E esse movimento interrompido é um movimento traumático que ele vivenciou. E isso gera um homem, uma mulher, com essa impossibilidade. Só que muitas vezes, se você perguntar, ela vai falar assim: não, eu sou assim, minha personalidade, é o meu jeito, né? Eu não sou afetivo, né? Eu já fiz trabalhos em que a pessoa fala: é interessante vocês aí que se relacionam, né? Vocês se abraçam, vocês trocam beijos, afetos, vocês são tão afetuosos, né? E ela ficava observando, porque ela não sabia, como se ela estivesse aprendendo uma língua nova. Ela ficava observando, olhando e aprendendo. No trabalho de grupo, por exemplo, ela olhava e ela aprendia, ela não sabia, ela nunca tinha vivenciado aquilo. E aí no trabalho de grupo ela vai experimentando o quê? Olhar, ver, né? Ela vai experimentando no trabalho de grupo aquilo que ela não pôde experimentar no desenvolvimento dela, na família dela, por N motivos, justificáveis, não justificáveis, por situação traumática da família, por situação traumática da sociedade que bateu dentro da família, por dificuldade de personalidade do pai e da mãe. Então, independente dos motivos, o produto final é que houve esse movimento que foi interrompido e que precisa ser recuperado, resgatado, esse direito do movimento espontâneo. Do movimento espontâneo que eu achava que não era para mim, mas é de direito meu e que eu preciso aprender. E que muitas vezes a ausência desse movimento, ele gera muitos conflitos na vida adulta, gera muitas questões, né? Gera a minha dificuldade de me relacionar, gera muitas vezes eu não me relacionar com ninguém. Então tem muitas consequências sobre esse movimento que foi interrompido. E às vezes é porque a pessoa não é afetuosa, não é verdade. Tem pessoas muito afetuosas, muito sensíveis, mas que não sabem fazer alguns tipos de movimento que é muito natural, né? E quando a gente tem, por exemplo, criança em casa, é muito interessante, porque quem tem filho sabe disso. Você vai acompanhando a criança em toda a fase do desenvolvimento dela, né? Seja um menino, seja uma menina, seja... independente da criança que você tem em casa, você está acompanhando uma criança em desenvolvimento. Essa criança, ela acaba sendo um espelho do seu próprio desenvolvimento e você vai passando pelas fases do desenvolvimento com essa criança. Então, quando você vai passando, você também vai percebendo se você consegue fluir nessas fases, né? Às vezes, uma fase de brincar, uma fase de falar, é muito comum, por exemplo, eu não consigo me relacionar com o bebê. O bebê não fala. Tô doido pro meu filho crescer, a gente conseguir trocar, conversar, ir no cinema, mas eu não consigo me relacionar com um bebê. Por quê? É muito somato sensorial, muito corpo sensação. É como se ficasse duro. E eu não consigo. Porque algum movimento em mim foi interrompido. E aquele bebê que está ali, ele deflagra isso. E às vezes é o contrário, às vezes me relaciono muito bem com o bebê quando a criança começa a falar, perguntar, interagir, pegar, né, me segurar, ir pro colo, eu não sei como faz. Me petrifica, não consigo fazer. Então, esse petrificar, esse não saber, né, ele fisiológico, né, porque a gente está falando de movimentos, ele tem a ver com algo precoce na minha vida que foi interrompido e eu não aprendi.